Você já observou que quando você entra numa igreja e observa as irmãs, a maioria das irmãs usam roupas apertadas, mostrando a marca da calcinha, às vezes a roupa é transparente e curta. Você já parou para perguntar por que elas se vestem assim? Talvez você não saiba o que é lascívia, mas na realidade existem em alguns países lojas onde as mulheres estão nas vitrines com aqueles trajes sumários, ou seja, de calcinhas e roupas provocantes. A pergunta seria por quê? Porque elas têm que apresentar a mercadoria. E qual é a mercadoria? A mercadoria é o seu próprio corpo. Às vezes você entra na igreja e vê aquela irmãzinha toda bonitinha, toda sensual, cascavelando na sua presença. Cascavelar vem de cascavel, e o que é uma cascavel? É uma cobra perigosíssima. Na verdade, ela está ali cascavelando na sua presença, querendo te dar um bote, claro. A maioria dos casamentos na igreja são frustrados. A maioria dos casamentos na igreja são fracassados, porque o homem só enxerga a aparência exterior. Aquela irmãzinha com as suas pernas bonitas, com seu bumbumzinho arredondado, muitas vezes cheio de silicone, e aqueles seios exuberantes, cheio de borracha. Mas é claro e óbvio que essas coisas, que esses detalhes, nós só vamos perceber depois que casarmos, quando estivermos na cama com ela e descobrimos que nos casamos com uma mulher de borracha. Ou melhor, não chega a ser como uma boneca inflável, mas não tente espetar o seu bumbum com uma agulha, porque você pode se decepcionar e aquele bumbum ficar murcho. E outra coisa também, meu irmão, não se preocupa com a minha forma de falar não, porque eu estou aqui para pregar o evangelho para você, o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho sincero, o evangelho reto. Tanto que eu não estou aqui para te pedir ofertas, porque eu prego o evangelho para que você entenda o porquê a sua vida é essa miséria, para que você entenda porque você não consegue vencer na vida o pecado da lascívia, o pecado da sedução. Ora, as obras da carne são conhecidas como lascívia. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 5, está escrito: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. A lascívia é um pecado que geralmente passa meio despercebido em meio à igreja. Porém, ele está como um dos frutos da carne, em Gálatas. E na epístola aos Colossenses é descrito como comum a natureza humana. Mas o que significa? Na prática, onde encontramos a lascívia na igreja? É comum entre os crentes? Segundo a definição do dicionário Aurélio, a lascívia é sensualidade, é uma forma de te provocar, de te convidar para o sexo. Uma libertinagem é devasso. Libidinagem, que é relativa ao prazer sexual ou que sugere voluptuoso, que procura constantemente e sem pudor. Ou seja, a lascívia é uma provocação sexual sem pudor. Vale tudo. Inclusive é luxúria. Nos dias atuais, o pecado da lascívia tem entrado na vida dos crentes de uma forma muito natural. Isso devido à velha natureza pecaminosa que insiste em sobreviver. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Romanos capítulo 8, versículo 5. Ou seja, vivem na carne, vivem na pelanca. Os espaços são abertos e sem devida vigilância. O diabo, na sua grande astúcia, desperta nos corações desejos
contrários aos princípios determinados por Deus ao seu povo. Nasce no íntimo a vontade de agir ou mostrar-se a semelhança do mundo. Diz a palavra do Senhor em Gênesis que quando Adão e Eva pecaram, eles se cobriram com folhas, ou seja, eram folhas pequenas que cobriam somente as áreas genitais. Mas o Senhor matou um casal de animais e fez 2 túnicas, cobrindo o corpo de Adão todo e cobrindo o corpo de Eva. Por que o Senhor não concordou? Porque o pecado estava no mundo e a nudez é proibida por Deus. Infelizmente, é comum vermos em algumas igrejas a manifestação desse pecado sem reserva. A lascívia apresenta-se nas pessoas que, levadas por sentimentos diversos, deixam-se moldar pelos costumes comuns aos ímpios e lançam a mão de roupas inadequadas aos servos do Eterno. Um dos maiores inimigos que nós temos nessa terra, um deles chama-se moda. É a moda que obriga as mulheres a usarem saias curtíssimas, calças justíssimas, fazerem uso de vestidos curtos e decotes que expõem os seios e as costas e a sensualidade que manifesta com grande intensidade. Portanto, usem o seu corpo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Qual o objetivo de estar na moda e usar roupas que não conduzem com os ensinamentos do Senhor Deus? Com certeza, despertar no próximo uma série de sentimentos carnais, perturbando-os, chamando para si as atenções e fazendo renascer nos corações a velha natureza. Na realidade, a mulher, a crente, que quer ser desejada pelos homens, se expõe como uma prostituta a desfilar pelos corredores da casa do Senhor, com suas roupas imorais e os sapatos fazendo barulho para chamar a atenção. E ela vai cascavelando. O exemplo de Paulo deve ser observado quando ele afirma: mas eu me orgulharei somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pois por meio da cruz o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. E a moda é uma das maiores ferramentas que Satanás usa para a sedução, para o pecado. Temos também os exemplos no trabalho. Se o temor a Deus não foi suficiente para coibir o uso de vestimentas inadequadas na igreja, com certeza, no dia a dia, na rua, trabalho e nas obrigações sociais, a situação torna-se muito mais grave. Geralmente é preciso apresentar-se bem, e quando o Espírito Santo não está no controle, a carne manifesta-se com toda a sua força. Não vivam como as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Romanos 12, versículo 2. Entra em cena todo um conjunto de roupas e ações sensuais. Algumas sentem satisfação em despertar no próximo a cobiça e sentimentos baixos. Alegram-se com cantadas e insinuações maliciosas feitas por colegas. Assemelham-se com os ímpios, impossibilitando visualizar o senhorio de Jesus Cristo na vida. Mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem e não procure satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Romanos 13, versículo 14. Em casa. A lascívia também encontra lugar em casa, na intimidade dos casais, que, levados por desejos incomuns aos servos do Senhor, procuram fazer uso de diversas práticas mundanas que, por sua natureza imunda, afastam o Espírito Santo da vida. Em casa, a lascívia também encontra lugar nos lares, na intimidade dos casais, que, levados por desejos incomuns aos servos do Senhor, procuram fazer uso de diversas práticas mundanas que, por sua natureza imunda, afasta o Espírito Santo. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês.
Efésios capítulo 5, versículo 3. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4 e 5. É inconcebível que o nosso agir apague o Espírito de Deus em nossa vida. Porém, entre as quatro paredes, muitos têm feito de uso de fetiches, tais como filmes pornô, revistas de sexo, novelas eróticas, objetos com o objetivo de despertar e satisfazer o desejo sexual de forma antinatural. E por que não citar Cine Privé? E por que não citar Big Brother? Somos chamados pelo Senhor para sermos seus seguidores, porém nenhum de nós vive para si mesmo. Romanos 14, 7. Propriedade exclusiva do Pai. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo, propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. É esta condição de vida que muitos crentes vivem dentro de casa, no pecado, na imundície e pior ainda, permitindo que seus filhos vejam programas malignos como o Big Brother. E essa condição de vida não nos permite dar lugar aos costumes comuns, aqueles que desconhecem os princípios e não obedecem aos preceitos do Senhor. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Romanos capítulo 8, versículo 5. As nossas vestimentas, bem como todo nosso agir, deve ser equilibrado e santo. Sem santidade ninguém vai ver a face de Deus. Nós que somos filhos de Deus, devemos ser igual a eles. Efésios capítulo 5, versículo 1. Não é aconselhável a mulher mostrar-se demasiadamente, porém o uso de roupas extremamente longas desperta no próximo uma rejeição à obra de Deus. Portanto, é preciso usar o bom senso e guiados pelo Espírito de Deus. Vestir-se de forma adequada e santa. É preciso que olhem para a tua vida e não vejam uma mulher ou um homem sensual. Sim, que vejam a imagem do Senhor Jesus Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas o Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Lembre-se disso, que vejam Cristo em nossa vida diariamente. Quanto às práticas íntimas, quando há o verdadeiro amor dado por Deus entre os casais, o desejo mútuo é natural, dispensando o uso de instrumentos pecaminosos e vergonhosos. Pelo contrário, sejam santos em tudo que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Primeira carta a Pedro, capítulo 1, versículo 15. Assim deve ser o proceder dos verdadeiros servos de Deus, santos no agir, nas conversas, nas amizades, no trabalho, no vestir-se, na intimidade sexual, no namoro e em todos os aspectos da vida. Quando assim nos portamos, louvamos a Deus e o adoramos através de nossos atos. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus vive em vocês. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Que sobre a carne esteja o controle do Espírito de Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Romanos capítulo 8, versículo 9. Portanto, sejam santos em vosso proceder. E relembrando, sem santidade você nem ninguém vai ver a face de Deus. Glorificado e exaltado é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora e para sempre. Amém.